Aleluia, glórias a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Queridos, graça e paz. Nós estamos ao vivo aqui com você, meu irmão, minha irmã, que está aqui para receber uma palavra que vai ao encontro do seu coração, do que você está questionando com Deus, porque perguntas para Deus não ficam sem respostas. Aleluia. Que Deus venha abençoar a cada um de vocês que estão passando por aqui. Não importa o momento em que você vai estar assistindo, porque a palavra do Senhor está sempre ao vivo. Para quem busca, Ele é presente, onisciente, onipotente, onipresente. E o Senhor, Ele está em todos os lugares. Ele está aí, Ele está aqui. E nós estamos aqui agora para agradecer ao nosso Deus. Sabe por quê, amados? A gratidão, você saber agradecer porque você está com vida nesse momento. Porque veja bem, quantas pessoas não estão conseguindo, nesse exato momento, respirar. Perderam os seus bens materiais, perderam os seus entes queridos. Estamos vivendo, queridos, ainda que muitos não queiram aceitar, estamos vivendo o tempo apocalíptico da história. Nesse momento, meu Deus, eu entro na tua santa presença como tua filha e tua serva, Senhor. Agradecendo por tudo que o Senhor tem feito pela sua misericórdia, pela sua graça, pelo seu poder. Perdoa, meu Deus, as nossas falhas, porque nós somos sim, Senhor, falhos, pecadores, limitados, e nós somos totalmente independentemente da situação, do lugar onde essa pessoa está morando, meu Deus e meu Pai. Independente de onde ela está agora, mas se ela está ouvindo o Senhor, ela está recebendo de Ti, porque o Senhor, Pai, está presente em todos os momentos da nossa vida. A tua palavra é viva, o nosso Deus é vivo. E o Senhor vem transmitir para nós nesse momento uma palavra revelada. Meu Deus, nós precisamos, Pai, de alimento espiritual, porque a porta da graça vai se fechar, meu Deus. E nós temos que estar abastecidos no Espírito. Então, meu Deus, alcança todas as famílias aqui representadas. Alcança, Senhor, o coração que está angustiado, o coração que está aflito, inseguro, que está com medo, que está indeciso, que está passando por situações de perdas agora. Ah, Pai querido, venha sobre nós e que ao abrir da nossa boca, o Senhor encha, Pai, a nossa boca, que não seja a minha voz, mas que seja a tua voz. Espírito Santo da verdade, que passeia no meio de nós, que passeia no meio de nós, que passeia na tua casa, que passeia aí onde você está ouvindo agora. Espírito Santo da verdade, assim, meu Jesus amado, meu Deus querido, Espírito Santo da verdade, nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glórias a Deus, aleluia. Deus é fiel, queridos. Amados, eu venho deixar uma palavra com vocês aqui. Uma palavra para os remanescentes. Uma palavra para aqueles que têm sede de Deus, que têm sede da palavra do Senhor. Que sabe que o nosso Deus é o dono da resposta que você tem buscado. Talvez você tenha andado em tantos lugares, falado com tantas pessoas, e você tem passado por situações nas quais você confia de coração aberto. Às vezes, na pureza do seu coração, você confia, você espera receber aquilo que você tem entregue, mas nem sempre tem acontecido isso. Nós estamos vivendo um momento que nós, os remanescentes, precisamos estar resilientes. Eu quero deixar uma palavra aqui ao meu e ao teu coração, que está escrito em Jó capítulo 14. Jó capítulo 14, versículo 7 ao 10.
ao 9, perdão. Jó, capítulo 7, até o 9. Queridos, da palavra sai virtude, libertação, cura, salvação. Então, nesse momento, não se desvie por nada a sua atenção. Preste atenção, porque o inimigo vai tentar tirar a tua atenção, mas preste atenção nas coisas que o Espírito Santo quer deixar na sua aljava espiritual. Aleluia, glória a Deus. Deus é tremendo, poderoso. Está escrito em Jó, capítulo 14, versículo 7. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. Glórias a Deus, aleluia. Somente quem realmente não quer entender o que nós estamos vivendo, somente quem não quer receber, porque o nosso Deus, ele acolhe e guarda aqueles que buscam socorro e ajuda nele. Aqueles que buscam tirar as suas dúvidas, tirar os seus medos, tirar as suas angústias, não em momentos passageiros, não em minutos e segundos que se evaporam no mundo espiritual, mas o retorno das suas escolhas são consequências das quais Deus não pode tirar. Aquilo que você escolhe para a tua vida hoje, no dia de hoje, no aqui e no agora, vai determinar o que você tem planejado. Se é que você parou para planejar, você teve que traçar uma meta, você teve que colocar tudo no papel, você teve que colocar diante de Deus. Então, a partir desse momento que você colocou diante de Deus, o Senhor começa a ver a sua postura de vencedor. Porque para ser mais que vencedor em Cristo Jesus, nós temos que ter a decisão de querer se apresentar a Deus dessa forma. Nós temos que querer dizer para o Senhor: Pai, parece que para mim não há mais tempo. Porque às vezes, na hora da prova, nós questionamos sim. Às vezes, na hora da prova, nós não queremos entender ou acreditar que Deus, Ele faz no de repente. Ele faz no de repente. O Senhor está falando aqui que Ele sabe. Eu não sei, mas Ele sabe. Ele sabe pelo que você já passou. Ele sabe que cortaram ao longo da sua caminhada, cortaram os teus sonhos, tentaram enterrar os teus sonhos, tentaram anular a tua vida com palavras de maldição, porque não se amaldiçoa ninguém. A sua boca tem que ser bênção. Não abra a tua boca para amaldiçoar o teu irmão e a tua irmã, ainda que este ou esta tenha feito o pior para você. Entrega nas mãos de Deus. Mas existe algo que nem mesmo Deus, nem mesmo o inimigo, nem mesmo os anjos podem fazer, que é a tua escolha, o teu livre-arbítrio. O Senhor, Ele não é invasor. Ele não muda a palavra dele. E Ele nos concedeu o livre-arbítrio. Eu vi agora com esse carnaval que muitas pessoas não gostam do carnaval, porque o nome carnaval já diz que é a festa da carne. É onde aflora a parte mais faminta da carne. E é onde também nesse carnaval houve muitas tragédias. Está acontecendo muitas tragédias. Por quê? Porque de Deus não se zomba. De Jesus não se zomba. E contra o Espírito Santo, se você zombar, não tem jeito para você.
Se você disser não para o Espírito Santo, não tem jeito, é o único pecado que não tem perdão. E o Senhor está falando conosco nesse momento que Ele sabe quem cortou, aonde foi cortado, aonde tentaram entrelaçar os teus passos para você não caminhar. O Senhor sabe por onde você passou, de onde Ele te tirou, mas Ele agora pergunta: você sabe hoje quem você é na minha presença? Meu filho e minha filha, você sabe hoje quem sou eu na tua vida? Porque a partir do momento que você teve esse encontro com Deus, porque foi Ele que foi ao teu encontro, Ele usou pessoas, situações para chegar até você. Foi Ele que te escolheu, foi Ele que te chamou, foi Ele que te separou, foi Ele que te amou primeiro. Mas quantos corações ingratos? Quantos corações ingratos? Queridos, a seara é tão grande, os ceifeiros são tão poucos. E hoje está havendo disputa, apontamento. Sabe, amados, se eu for à casa de alguém hoje, sem perguntar, e eu precisar do sapato dessa pessoa que eu estou passando pela casa dela, esse sapato pode ser que seja o meu número, mas não é o meu sapato, porque o sapato que essa pessoa calça, ele está moldado conforme a caminhada dela ou dele. E se eu pegar emprestado esse sapato, eu vou sentir que em alguns lugares está apertando mais e outros lugares está um pouco mais folgado. Deus está falando conosco aqui que nós estamos vivendo um tempo que é preciso acordar. Acorda, a igreja do Senhor. Se prepara, ó Israel, para encontrar-te com o teu Deus. Jesus está voltando e pessoas não querem, literalmente não querem. Na consciência, a pessoa não quer que Jesus volte. Mas Jesus vai voltar porque a palavra dele está se cumprindo. Não existe autoridade na esfera terrestre maior do que a autoridade suprema e única do nosso Deus. E essa autoridade da Trindade de Deus, ela não nos autoriza a mudar as palavras da Bíblia. E algumas pessoas estão sim mudando. Estão querendo camuflar a verdade, porque a verdade, quando você sabe de uma verdade, você se liberta de ser escravo da mentira, da maldição, do vício. Você se liberta de dentro para fora. Porque, às vezes, uma pessoa que está cativa, presa, ela pode ser liberta daquela limitação física e material. Mas no espírito, ela precisa ser liberta para ser responsável pelas suas escolhas. Porque a pessoa que não entende tudo que está acontecendo na Terra hoje, ela também não está entendendo o que está acontecendo na vida dela. É necessário agora descermos, porque Deus, Ele está usando quem Ele quer para falar no momento certo. Deus te coloca em lugares estratégicos. Escute, preste atenção. Há um tempo atrás eu falei nas lives, em 2019 eu falei nas lives, que haveria maremotos, terremotos, que eu via muitas sepulturas abertas, das quais o Senhor me deu uma visão numa live ao vivo. E pela misericórdia de Deus, nós somos usados e fomos chamados por profeta nessa terra. Você que recebeu um chamado de Deus, escute, não é como você quer. Você é uma escolhida, você é um escolhido. Portanto, a sua escolha está na mão de quem te escolheu. E não foi qualquer pessoa que te escolheu, foi o próprio Deus, o nosso Pai que não nos deixa órfãos nessa terra.
quem está vendo a tua trajetória, o teu processo de longe, está dizendo assim: que pena dessa pessoa. Essa pessoa nunca chega a lugar nenhum. Essa pessoa é cheia de problemas, cheia de coisas na vida dela. Olha a situação que ela ou ele está. Mas não está. Somente os verdadeiros estão perto de você. Somente os verdadeiros separados por Deus. Porque até na mesa que você está comendo, Deus prepara o cenário para colocar tudo no seu devido lugar. Até na mesa que você come, Deus só vai deixar os verdadeiros. Até no carro que você anda, Deus só vai deixar os verdadeiros. Sabe por quê? Desse patamar você vai para outro. E se você não entender agora no processo, não tem como você sustentar a sua responsabilidade no propósito. Deus vai te mostrar, porque chegou o tempo de Deus arrancar máscaras, capas, novamente sandálias sujas que estão sujando o altar de Deus, sujando o nome de Deus. Estão sujando o nome, querendo, porque ninguém pode sequer mensurar. Porque quem toca na ira de Deus sofre as consequências. E você tem dono. Você não está órfão nessa terra, não. Hoje você pode estar vivendo uma situação tão humilhante, tão humilhante. Você pode estar cheio de questionamentos para Deus. Mas quem tem Deus no coração vai viver o seu próprio processo. Porque até no processo você não pode depender de ninguém. É no processo que você entende quem é você para Deus e quem é Deus na sua vida. É no processo que você aprende a ser mais forte. É no processo que você cria anticorpos espirituais em Efésios 6 para se revestir da armadura de Deus. E aí Deus te preparou no processo e ainda se falando em processo, Deus te colocou várias vezes na linha de frente de batalhas, de guerras. Na linha de frente para você interceder, ser boca de Deus para a vida de alguém, para um parente, para um filho, esposo, esposa, amigos. E se falando em amigos, Jesus, é tão tremendo nos exemplos que ele nos deixa, porque ele chamou Judas de amigo. Aqui tu vens, amigo. Qual o propósito? Ele perguntou ali, chamou ele de amigo. Sabe por quê? A amizade é um sentimento que só reconhece quem verdadeiramente sabe o que é ser amigo. Pode passar o tempo que passar, pode ter a distância que tiver, mas a pessoa é fiel ao sentimento verdadeiro do coração dela, do coração dele. Quando Jesus chamou Judas de amigo, ele estava ensinando já algo para Judas, que mesmo estando como inimigo, Deus o chamou de amigo porque ele estava cooperando para o cumprimento da vinda de Jesus para morrer na cruz. Hoje, quem se alimenta da palavra está aguardando mantimento espiritual na sua armadura cristã. Preste atenção que a fila que você talvez não queira entrar, porque talvez você não está maduro o suficiente para entender que você é a essência pura do Deus vivo. Aí você olha para aquela fila menor que não tem quase ninguém. Você olha para uma portinha e diz, não vai passar, essas pessoas não vão passar, não vou nem perder meu tempo e entrar nessa fila.
Mas é essa fila o teu lugar. Não é na porta larga, não é no mundo, porque o mundo jaz do maligno. O mundo está com uma autoridade. Escute o que eu vou falar para você não se confundir. O mundo hoje, quem não está no esconderijo do Altíssimo, está à mercê de principados e potestades, príncipe das trevas deste século. E o Senhor, Ele está bradando porque Ele já te patenteou no Espírito Santo da verdade, com os dons espirituais, com a capacidade que não é minha nem sua, mas sim de Deus para você estar na linha de frente. Mas para um soldado chegar na linha de frente, ele foi muito provado. Ele foi provado no treinamento, ele foi provado em batalhas pequenas, médias e grandes. Ninguém vai para uma batalha. Deus não coloca um soldado, uma soldada na linha de frente se ele não estiver apto, se ele não for aprovado quando foi provado. Nós estamos vivendo um tempo que não podemos ficar alheios aos sinais. Aleluia. Aos sinais que Deus está mostrando. Mas Deus avisou lá atrás. Deus avisou para todos que passaram nessa terra tudo o que está acontecendo agora. Deus mostrou a Daniel. Daniel ficou tão apavorado de ver tudo que ele viu naquela época, que ele perguntou: quando vai acontecer isso? E o Senhor falou em parábolas. Deus, Ele quer o teu compromisso, Ele quer que você busque, independente do que falem ou pensem. Você é único, você é única. As coisas não vão parar de acontecer porque pessoas ao seu redor não querem entender o mistério que o Espírito Santo está bradando ao coração que está buscando em espírito e em verdade. As coisas que você tem, é Deus que permitiu você ter. Estou falando do templo espiritual. Não importa quem aponte, sabe por quê? Quem aponta só tem a capacidade de levantar o dedo. Mas quem aponta não entende quem é Deus, não buscou a Deus, porque quem busca a Deus vai viver o seu processo com responsabilidade diante de Deus. Eu vi uma cena no carnaval, quando começaram a acontecer as tragédias, porque é um cenário propício que o inimigo monta para pegar as almas que ele tem acesso, que muitas vezes fecharam uma aliança com ele, fizeram um acordo com ele, às escondidas, mas quando a tragédia acontece, é vista por todos. E as pessoas que estavam no carnaval, elas clamaram a Deus. Olha que coisa, o ser humano, olha como o ser humano, ele mesmo se entrega. Estavam no carnaval zombando de Deus, zombando de Jesus Cristo de Nazaré e do Espírito Santo da verdade, porque foi falado, foi verbalizado. E ali, queridos, no mundo espiritual, o próprio Satanás sabe quem é Deus. Ele sabe, amados. Ele sabe quem é Deus, por isso, nem ele mesmo aceita. Ele recebe a sua decisão, mas depois ele te cobra por essa decisão. E o tempo do carnaval são 4, 3, 4, 5 dias, eu nem sei. E nesses 4 dias, porque nessa palavra aqui que o Senhor está nos falando, olha só o que diz aqui em Jó. Nós estamos meditando em Jó, capítulo 14, versículo 7. Eu vou ler adiante, que diz assim:
no capítulo 14, do versículo 10. Mas, morto o homem, é consumido. Sim. Rendendo o homem o espírito, então, onde está? Como as águas se retiram do mar e o rio se esgota e fica seco, assim o homem se deita e não se levanta. Até que não haja mais céus, não acordará, nem se erguerá do seu sono. Muitas pessoas estão indo pelas portas largas. Muitas pessoas estão seguindo o tudo pode. Muitas pessoas estão indo na onda de pessoas que não querem compromisso com Deus, mas quando vê o perigo diante dos olhos, clamam a Deus. Pedem socorro a Deus. Deus está nos lábios dos ímpios para clamar por socorro. E Deus diz que Ele não se agrada nem da morte do ímpio. Porque Deus é justo, tanto com o ímpio como com o justo. Agora, quem se expor às vontades da carne, porque sim, nós estamos vendo uma transição, uma mudança muito grande no nosso país. Porém, todo nome, toda patente, todos os lugares estão abaixo de Deus. Ele é dono do ouro e da prata. Para quem está achando que Deus não vai fazer, o Espírito Santo fala ao meu coração que Deus, para aqueles que acham, olha, eu fui tão prejudicada, na minha vida pelas escolhas erradas que eu fiz, pelas pessoas que passaram na minha vida e eu, por imaturidade, por falta de Deus, eu acabei sendo vítima de uma situação a qual a consequência dói e eu tenho que carregar até hoje. E o Espírito Santo diz: o que você escolhe hoje determina o seu amanhã. Porque hoje, que você seja grato, que você seja grata porque você está aqui ouvindo uma palavra que vai salvar a tua alma. A palavra de Deus, em Jó capítulo 14, está dizendo que Ele é poderoso, Ele é tremendo e que ainda que tentaram cortaram as suas folhas, tentaram derrubar os frutos da sua árvore, foram cortando os galhos, foram descendo o corte até chegar na raiz. Mas a palavra do Senhor está falando aqui. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Está chegando um tempo novo para quem está se posicionando com Deus. Sim, você se lembra quando você pediu algo para Deus? Um milagre que o médico disse que não tinha condições de acontecer? Que a medicina foi até um certo limite. A ciência vai até um certo limite. A política vai até um certo limite. Até onde Deus permite. Sabe por quê? Porque o homem tem que entender que ele é dependente de Deus, somente de Deus. Porque Deus faz o ímpio abençoar o justo, para que o ímpio aprenda o que é ser justo e o justo aprenda que Deus faz como Ele quer. E há uma oportunidade do justo mostrar esse Deus para o ímpio. Por isso que Deus aproxima essas duas pessoas. É por isso que Deus aproxima e manda quem não quer. Deus manda e faz chegar até você. Glória a Deus, aleluia. Deus, Ele está mostrando que há mistérios na parte contrária do seu entendimento. Que você precisa parar e entender. Eu vou olhar os sinais. Os animais, a natureza, eles estão falando que algo está por vir. No Rio de Janeiro, o lugar onde as escolas de samba passam no carnaval, inundou. Queridos, chegou o momento de
você colocar o teu joelho no chão. Não quero saber a tua religião, porque eu respeito a sua escolha. Quem sou eu para te julgar? Quem sou eu para te julgar? Mas o teu joelho no chão é uma ligação direta com Deus. Você pode não saber falar. Você pode não conseguir falar. Você pode não ter palavras naquele momento para falar com Deus. Ajoelha e fica ali no esconderijo do Altíssimo. Coloca o rosto no pó. Queridos, tudo que está escrito na Bíblia está se cumprindo. Mas aquilo que foge do nosso controle, que na verdade nós não controlamos nada. Esse sopro de vida que você tem agora, você não controla. Quem sustenta é Deus. Células, órgãos, circulação, sangue, pressão arterial, diabetes. Tudo isso, Deus, Ele pode curar se tu creres. Tomé, se tu creres, verás a glória de Deus. Jesus foi tão amoroso que ele não precisava provar nada para Tomé depois de tudo que aconteceu, depois dele ter caminhado com Jesus. Mas Jesus veio e mostrou as mãos furadas. Deus, Ele está se manifestando e dizendo para aqueles que são justos, que estão se limpando, que se limpem mais. Mas aqueles que estão sujos, que são ingratos, arrogantes, soberbos, promíscuos, que estão na lascívia, que estão no mundo dizendo que está tudo bem, está tudo certo, porque tem até cristãos evangélicos, tá? Eu vou citar assim, evangélicos que estão entrando na festa da carne, talvez com o intuito de falar de Jesus ali. Mas escute, eu lhe pergunto uma coisa. Você perguntou para Deus se você poderia subir num carro elétrico para falar do nome dele na festa da carne? Porque para você fazer uma obra, até para você levantar da sua cama, Senhor, eu consagro esse dia. Atalaias, ministros da palavra de Deus, Deus vai cobrar sangue inocente. Sangue inocente é todo aquele que Deus coloca na sua frente e você não fala de Jesus, você não fala do amor, você não apresenta o amor de Jesus, porque é o mesmo amor que Deus tem por você, Ele tem por essa alma que não tem conhecimento. Tem pessoas que estão na consciência indo contra Deus, esses vão arcar com as consequências. Quem toca na ira de Deus não tem como. Quem toca na ira de Deus, quem toca no Espírito Santo não tem essa esperança aqui de Jó 14, versículo 7, não. Se você tocar e falar contra o Espírito Santo, como foi verbalizado no carnaval. Quantas tragédias. Pessoas passando mal, pessoas sendo mortas com alguns tipos de crime, de arma de fogo, de arma branca. Escolhas. Escolhas determinam se você vai tomar posse desse renovo, porque você foi tolhida, você foi perseguida, você foi perseguido, você foi humilhado, você foi humilhada. Você perdeu nessa caminhada, nesse teu processo, você perdeu algumas coisas. Você perdeu pessoas queridas para você. Você perdeu até bens materiais. Mas o Senhor está falando que você estando com Deus, Ele vai renovar e não vai cessar os teus renovos. Olha que maravilha essa palavra revelada. A esperança, sim. Se o homem disser que não há, ele não tem condições de passar à frente de Deus e dizer que não há. Agora, a verdade é que o Senhor está chamando, até com as catástrofes que estão acontecendo e vão continuar acontecendo. No Brasil, que nunca se viu. Tsunamis,
ameaça de bomba nuclear, ameaças de quem se posiciona com Deus. Não tem. Você quer prolongar a sua decisão, a sua escolha, mas o caminho por si só, que era largo, está ficando estreito. Nós estamos indo para o tempo do funil. Se nós não podemos com a natureza, com a água, não conseguimos fixar os olhos no sol, quem é o homem, o ser humano, para contender com Deus? Fica na sua escolha. Se você escolheu, claro, sair de cima do muro morno, Deus não aceita, Ele vomita da boca. Ele aceita a tua escolha, mas você está lá no mundo e está afrontando Deus vivo. Você está no mundo, pulando o carnaval, indo para as suas festas. É uma escolha sua. O próprio Deus respeita a sua escolha. Mas estar na sua escolha e afrontar a Deus, você está literalmente chamando com a tua própria mão, com a tua própria voz, com a tua própria blasfêmia, você está chamando a justiça de Deus sobre você, sobre a sua casa. Através de você que está aqui, que não é em vão, viu? Não é em vão. E se você dorme hoje e não acorda? Essa palavra está falando. Essa palavra está falando que o homem se deita e não se levanta. Até que não haja mais céus, não acordará, nem se erguerá do seu sono. Quem é o homem para afrontar a Deus? Amados, eu peço que você compartilhe essa live, sabe por quê? Porque Deus, Ele está sendo tão amoroso que Ele está usando pessoas de dentro da sua religião para falar que está mudando. O tempo está correndo mais rápido, os sinais estão acontecendo com mais veemência, sinais que já foram avisados no ar, no fogo, na água. Deus está avisando que não tem mais para onde correr. Você vai se esconder aonde de Deus? Porque Deus vai purificar essa terra. Aquilo que você acha normal. Ah, tá tudo certo, eu fiz minha escolha. Que bom que você fez sua escolha. Tem que ser muito corajoso nas duas esferas da escolha. Tem que ser muito resiliente, valente e totalmente dependente de Deus. Se você escolher seguir a Deus, você está no esconderijo do Altíssimo. Ele te livra dos dias maus. O alfa e o ômega. Quem não foi tratado no alfa será tratado no ômega. Não fica olhando para esse que está te apontando, que está fazendo tudo e acontecendo e não está, Deus não está fazendo nada contra ele, contra ela. Escute, o tempo do ômega está chegando. E é nesse tempo que Deus vai tratar os maus, porque a Bíblia diz em Salmos que os dias, os homens maus, o ser humano que é mau, está reservado para os dias maus. Está havendo um arrebatamento diante dos nossos olhos. 50.000 pessoas morreram. No primeiro e no segundo terremoto, até a contagem que eu vi era 50.000. Esses já foram arrebatados. Para eles, Jesus já voltou. E tem que ser muito corajoso para sair da dependência de Deus, que é dono dos céus e da terra, para você viver no mundo. Porque o mundo jaz do maligno e o maligno, ele vem para matar, roubar e destruir. E ele está fazendo isso também diante dos olhos de todo aquele. Ou você vê com os olhos da carne, ou você que está na presença de Deus vai entender o tempo apocalíptico que está acontecendo no Espírito. Você vai analisar as coisas no Espírito. Não se prolongue para um tempo de dor.
você clamar para Deus, porque Ele diz: eu sou socorro bem presente na angústia. Mas a sua angústia, será que Deus, Ele teve que permitir uma angústia para você entender? A paz do Senhor, meus amados. Agora que foi aparecer a mensagem aqui para mim, viu? Para quem não estava vendo, me perdoe. Agora é que apareceu a mensagem aqui para mim. A paz do Senhor, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, a sua casa, quem você está representando aqui em nome de Jesus. Chegou o momento que Deus, nesse tempo, vai dar a prosperidade, sim, para quem não está crendo. A prosperidade que vem de Deus, ela tem um propósito nessa terra. Sabe qual é o propósito? É você abençoar a igreja de Deus. Ei, mas missionária, e as igrejas que roubam? Sabe qual é a igreja que o Senhor está chamando os remanescentes? Para que esses remanescentes socorram. Se Deus lhe der algo nas suas mãos, Ele vai colocar as pessoas que vão ser abençoadas através da sua mão. A igreja que o Senhor está chamando os remanescentes para socorrer, você é a igreja, eu sou a igreja. Mas Deus vai colocar igrejas que estão machucadas, feridas. Quem está com fome, com frio, com sede. Quem está debaixo da ponte, dormindo nas ruas. Quem está nos presídios, nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos. Quantas crianças têm sido deixadas em caixas, em qualquer lugar? Aqui na minha cidade mesmo está acontecendo. O Senhor diz que os pequeninos, quem faz aos pequeninos está fazendo para o próprio Deus. Deus sabe o que você está passando, já passou, mas se você chegou até aqui, soldado, soldada, o Senhor não quer chamar você pela placa da sua crença. Sabe por quê? A religiosidade não vai te convencer. O Espírito Santo da verdade que vai converter o teu coração para ver e enxergar tudo diante de ti com visão espiritual. Portanto, não adianta só você ser convencido, porque se você foi convencido a tentar ser cristão, nos dias maus, você vai se posicionar com a porta que está passando aquela multidão. Todo mundo vai com todo mundo, ninguém ouve o que hoje ainda se pode falar. Queridos, um avião chegou na Indonésia, aleluia, levando Bíblias para aqueles povos que não têm acesso. Eles choraram. Eles glorificaram porque já fazia muitos anos que eles estavam orando para que chegasse. Quando chegou, eles consagraram a terra, o território, consagraram a vida para Deus. Quem está convencido na igreja, também é fácil de ser convencido para ir para o mundo. Quem está convertido na igreja pelo Espírito Santo da verdade, porque foi para isso que Jesus, antes de subir, ele disse: eu vos deixo um consolador. Até o fim da consumação dos séculos. O Espírito Santo é que entra no coração de pedra. O Espírito Santo é que transforma a visão dessa pessoa, que te julga pelo que ela vê. Essa pessoa que te julga pelo processo que você está passando. De repente, você está passando por um processo da caverna, da cova dos leões, da fornalha. E muitas vezes as pessoas não vão entender o teu processo. E vão convencidos de que sabem o que estão fazendo, vão te olhar por fora. Vão olhar pela situação que você está vivendo agora. Mas isso chama-se processo. E o processo não existe sem um propósito. O processo que você está passando tem um propósito lindo para acontecer. Mas Jesus viveu o processo dele. Como foi dolorido para Jesus.
A dor que você passa ou sente, nada vai se comparar ao sofrimento de Jesus. Verdade, meu irmão. Olha, vocês me perdoem porque agora é que está aparecendo a tela para mim, porque antes não estava aparecendo nada para mim. Jesus, ele entrou dentro da igreja, templo físico, a qual agora, nos dias atuais, Deus está tirando a capa, Deus está tirando a máscara, Deus está arrancando tudo que estão usando como se fosse a armadura de Deus, mas não, é vestimentas de lobo. Vestimentas de lobo. Porque aquele que não está com Deus está contra Deus. Deus é tão maravilhoso que ele perguntou para Jó: onde é que você estava quando eu criei tudo? Quando eu firmei o limite das águas? Quando eu sustentei as estrelas, a lua, o sol, a esfera terrestre com proteção? O ser humano acha que entende do mundo espiritual. Mas nem quem está se aprofundando no jejum e na oração só entende aquilo que Deus permite. Se você for estudar sobre células, sobre biologia, sobre a sua área, vai chegar um momento que você vai se deparar com a essência do ser humano. E a essência do ser humano é de Deus. Quando você se olha no espelho, você foi criado à semelhança de Deus. Então, você quando se olha no espelho, você quando caminha, levanta, come, consegue beber água, porque tem pessoas que estão tomando por sondas, estão internadas. Não podemos culpar a Deus por nossas escolhas. Mas só que Deus, ele ama você do jeito que você é. Mas ele não quer deixar você do jeito que você está. Porque as coisas estão acontecendo. Não pense que vai acontecer uma explosão cósmica. Não, Jesus vai voltar. Ele está voltando. Os animais andando em círculos por dias e dias e dias. Numa cidade, nos Estados Unidos, já vai para 10 dias de consagração, um avivamento do Espírito Santo, que pode ser o último que você está tendo a oportunidade de ver e ouvir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está dizendo às igrejas. Igreja, quando a Bíblia fala igreja, é você, templo espiritual. O sopro de vida que está em ti, foi Deus que concedeu. Deus. Quando você vai ler a palavra do Senhor, ainda que leiam para você, quando você pega a Bíblia e vai ler, o Espírito Santo ministra sobre você, porque você está meditando. Meditando, eu estou ditando a mim mesma essa palavra de libertação, de cura, de salvação. Você daria, ainda que você não creia, mas você daria um filho seu para morrer pelo presidente do seu país? Ou por aquela pessoa que te traiu, que te mentiu, que te roubou, que tentou até te matar? Você daria um filho seu que você ama? É parte sua. É seu filho. Você daria para morrer por pessoas ingratas que não querem nem saber da sua vida, do que você passa? Assim é Jesus. Ele veio, passou pelo processo que ele tinha que passar, independente da opinião alheia. Deus não depende de nós. A morte de Jesus, ainda que queiram invalidar, não tem como. Psicólogo Eduardo Cury, ele tem o antes e o depois dele. Ele era ateu antes, mas quando ele, não foi ninguém, quando ele decidiu conhecer a Jesus, ele foi pesquisar, ele foi ler, ele foi estudar, ele abriu a Bíblia e foi ler. Porque tem coisas que Tomé não quer escutar. Tomé tem que ver para crer. E o fundamento da fé é quando você já agradece, antes mesmo de ver.
A morte de Jesus na cruz, ela está sendo reconhecida, porque nem na sua família, nem quem está do seu lado, nem os seus próprios filhos dariam a vida por você e passariam pelo que Jesus passou, nem mesmo você. Nem mesmo você entregaria o currículo para morrer como o pior ladrão sem ter feito nada. A pior morte era a morte de cruz, a mais humilhante, que demorava mais para morrer. O sofrimento era muito maior. Você pode dizer não, eu não quero, mas Deus está chamando. Deus está chamando enquanto é tempo, porque naquele grande dia haverá os livros abertos e Deus vai chamar você pelo seu nome. Ele vai te chamar pelo seu nome e vai dizer: agora nós vamos conversar. Quando o Senhor Jesus, que está como advogado, voltar como juiz, ele já vai julgar a tua vida, porque ele pode julgar. Ele deu o sangue dele por você e por mim. Se você tem família, se você tem filhos, se você tem sua empresa, seu carro, sua casa, o seu ministério, Jesus já disse: nós só temos o que do céu nos é dado. De onde vem ter socorro? Do hospital? Do banco? Que autoridades maiores podem pegar o dinheiro? A qualquer momento, pode pegar o seu dinheiro do banco. Você confia em quê? O seu alicerce é o quê? Entenda que a tua essência não foi modificada nem com o pecado. Ela sofreu, porque nós já começamos a envelhecer quando nascemos. Mas em Isaías, diz que o Senhor te chama pelo teu nome. Mas Ele não quer chamar você pelo teu nome para dizer assim: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Haverá aqueles ainda que dirão: mas Senhor, eu paguei o dízimo, eu fiz o voto, eu pregava, eu louvava, eu ia nos hospitais, nos presídios. Eu fiz a tua obra. A fé sem obras é nula. E as obras sem fé? Em quem você está depositando a sua fé? Tem um louvor que diz assim: a melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Se tu queres amar, deves tu já orar, pois a melhor oração é o amor. Quando você descobrir o mistério do amor, você vai conseguir não odiar o seu inimigo. Porque Jesus, ele esteve dentro do templo físico, pedra, terra, areia, e falou com os próprios que estavam à frente desse templo, hipócritas e fariseus, raça de víboras. Jesus pegou o chicote e colocou ordem aonde havia bagunça, barganha, venda, propina. Deus vai colocar ordem nessa bagunça toda. Você não está entendendo nada, né? Pela permissão de Deus, o homem sobe. E pela mão de Deus, o homem desce, porque Deus abate. É Ele que exalta, é Ele que abate. É Ele que recolhe o sopro de vida. É Ele que tira da sepultura. Então é para Ele, por Ele, são todas as coisas. Para sermos independentes de Deus, temos que estar preparados, porque todo ser humano aqui na terra é passível de enfermidade que não nos pertence. Pelas pisaduras de Cristo fomos sarados. O seu posicionamento define
O seu posicionamento, a sua decisão, a sua escolha define o seu estado. Agora, dificuldades e provas no mundo que jaz do maligno, tereis aflições. Nesse mesmo mundo que Jesus veio e morreu, nesse mesmo mundo que Jesus veio morrer por você e por mim, ele passou pelo processo. 33 anos de processo. Mas já era perseguido no ventre de Maria. Quanta perseguição. O inimigo lutou tanto para você não nascer. E quando você nasceu, você sofreu até rejeição. Não foi reconhecido como filho ou filha, talvez. Eu não sei o que pode ter acontecido na tua trajetória. O seu processo é diferente do meu, mas o nosso Deus é o mesmo para o qual nós clamamos e Ele nos chama pelo nosso nome para entregar a bênção que está com Ele. Nas comportas do céu tem bênçãos com o seu nome, com o meu nome. Mas sabe por que não recebemos? Porque não sabemos pedir. Pedir, dar-se-vos-á. Bate na porta. Que Ele vai abrir a porta. Você tem que ter a sua decisão, a sua fé. Ela é movida de ação. Se você não agir com a sua fé, não tem como Deus te abençoar, porque Ele é justo. Com todos, Ele é justo. A balança de Deus não tem medidas erradas. Na balança de Deus que todos passam, Ele não dá decreto de justiça, porque a Bíblia diz que Ele vinga as nossas causas. Não vá querer fazer vingança e justiça com as suas próprias mãos, porque o Senhor, se você estiver indo na direção de um ungido de Deus, Deus abate você. E se você, que diz que é cristão, a ira vem, mas a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Pode acontecer de você sofrer, sim. No momento que acontece alguma coisa, você pode perder o controle, você pode ter uma crise de ansiedade, você pode sentir que perdeu o chão. Mas o Senhor está falando aqui nessa palavra, porque há esperança, meu filho, há esperança, minha filha. Quem recusa um Deus de amor como nosso Deus, não entendeu. Ele te ama primeiro, Ele vai te ensinar a amar. Ele te amou primeiro quando mandou Jesus, seu único filho, para morrer por você, por mim, pelos nossos filhos, netos, bisnetos, pela nossa geração, até a volta de Jesus. Então, eu quero deixar essa palavra. Sim, nós estamos ao vivo. Eu quero deixar essa palavra, amados, que Deus, Ele diz assim: aguenta mais um pouco nesse processo. Aguenta mais um pouquinho, falta pouco nesse processo. Porque Deus, neste processo, Ele vai tratar com quem te abençoou, que Ele abençoa, e vai tratar também no seu processo com quem te amaldiçoa, que será amaldiçoado pelo próprio Deus. O seu processo é tão importante, ele não pode faltar. O processo de Jesus foi tão importante, é importante, sempre será, porque por esse processo que ele foi resiliente, ele nos libertou das garras de Satanás de não termos salvação. Porque Satanás achou que estava ganha a guerra, né? Pegou a chave da morte, ele morreu. Só que escutaram as pegadas de Jesus entrando no inferno e pegando a chave da morte. Ele tem a chave da vida e a chave da morte. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Tem um mistério muito forte aqui, que somente a qualidade do seu coração vai entender e receber o que Deus está derramando dos céus. Qualidade, porque quantidade, queridos, quantidade. Nós vemos que muitos, os ímpios já estão como os grãos da areia do mar. Você consegue contar o que está na palma da sua mão?
A porta é estreita, sim, mas o seu processo é importante. E você precisa ser aprovado neste processo para receber o propósito, para conhecer e entender o seu propósito. Aí você vai dizer, quando você for aprovado e passar com resiliência, perseverança, contra opiniões alheias, contra julgamentos, contra perseguições, contra humilhações. Porque Deus, naquela questão que você orou, que você pediu, que você fez um voto com Deus, é nessa questão que você vai ser provado. Cuidado com o que você pede para Deus. Porque se você pede algo, sabedoria, você vai ser testado na sabedoria. Abraão foi provado na fé para ser o pai da fé. Você que não pode ser mãe, escute. Deus tem a chave para abrir a tua madre. Deus tem a chave para fazer o estéril dar frutos no ventre. Deus tem a chave do teu milagre, da tua história, da tua vida, da tua cura. Porque, mania triste que o ser humano tem. A minha tal doença, a minha, não nos pertence. Agora, comece a falar todos os dias. A minha cura. Deus, eu não sei aonde pode estar acontecendo algum problema, porque nós estamos aqui na Terra, mas Tu és o médico dos médicos. Tem pessoas que não estão conseguindo nem ir ao posto, ao médico, mas ajoelha e fala com quem tem, ninguém vai poder. Olha, sua mãe não vai poder ajoelhar por você, o seu irmão, seu pai, a sua esposa, seu esposo. Não, chegou o momento do seu joelho ser dobrado. Porque a verdade está sendo pregada em todo o mundo. Tem pessoas que têm medo de ler Apocalipse. Leia o livro de Apocalipse quantas vezes for preciso para que o Espírito Santo venha ministrar no seu coração. Porque a salvação é individual. Eu não posso salvar ninguém da minha família. Mas se eu não me posicionar, nem a mim mesma eu vou poder ter a certeza da salvação. Vocês podem ver que lives onde tem muita profetada, muitas coisas, porque nem todo aquele que se diz ser realmente é. Mas as pessoas, hoje elas estão num nível da era digital que elas têm urgência em ouvir o que elas querem ouvir e não o que Deus tem para falar. E Deus não vai falar o que nós queremos. Ele vai falar a verdade para te libertar de relacionamentos abusivos, te libertar das patas imundas do inimigo, para te ensinar a tomar posse da armadura. Tem uma armadura com o seu número. Tem uma armadura de Deus com o seu número exato. Para você guerrear. Porque as batalhas, as nossas guerras, o general de guerra peleja por nós. Mas você, soldado, você, soldada, você tem que pelejar. Você tem que batalhar. Não olhe, por exemplo, eu não vou nessa igreja porque está vazia. Eu não vou nessa casa porque eu não gosto, porque ela é evangélica, ou então ela é de outra denominação, que eu não concordo, não. E fique atento, atenta ao que Deus vai te mandar em lugares estratégicos, falar com pessoas estratégicas, de estratégia naquele momento. E você não sabe, você tem que obedecer. E se você chegar diante de uma pessoa que você não quer e a tua bênção estiver ali? Porque Deus, Ele vai na contramão do entendimento humano. Quem você olha, julga, Deus usa essa situação para mostrar que Ele é Deus. Ele não faz como você espera, Ele te surpreende. Então, amados, preste atenção. Coisas ruins ainda irão acontecer. No nosso Brasil, em 2019, eu disse que o mapa do Brasil iria mudar. Já começou a mudar. Mas haverá ainda dias piores,
Alguém já ouviu falar em tsunami no Brasil? Pois haverá. Sabe por quê, amados? Eu tive uma visão em uma live, eu passei também em 2018 para 2019. Deus mostrou no oceano escuro. Deus me levou em visão e lá eu vi as placas tectônicas, mas elas estavam muito lentas, se movendo. E de uma rachadura de uma rocha, começou a sair larvas de fogo. E aquilo eu fiquei intrigada com essa visão. E Deus falou assim: avisa porque vai acontecer. As placas tectônicas estão se movendo e vão começar a se mover muito mais. As placas tectônicas se moveram lá na Turquia de maneira visível, mas elas já estavam se movendo debaixo do oceano e ninguém estava vendo. Tem coisas acontecendo no mundo espiritual que você pode não estar vendo, mas se você estiver no esconderijo do Altíssimo com Deus, Ele vai te guardar. Guardará você e a sua casa dos dias maus que estão por vir. Tempos de escuridão, escute. Tempos de escuridão. Eu não me preocupo com quem me chama de louca. Não, eu não estou preocupada com isso. Eu me preocupo em obedecer e entregar o que Deus manda entregar. Os dias de escuridão estão por chegar. Tsunami, maremotos. Os maremotos não chegaram na altitude que Deus mostrou na visão. De cidades ficarem cobertas, de casas sumirem. Prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com teu Deus. Terremotos, maremotos, guerras, rumores de guerra. Muita coisa está acontecendo muito rápido. Nós somos blindados por Deus. O sangue carmesim de Jesus Cristo de Nazaré, se você assim determinar, você unge os umbrais das portas e janelas da sua casa. Porque quando vier o tempo de escuridão, você vai ser a virgem prudente. Você vai ter azeite na sua lamparina. E os demônios não poderão na escuridão entrar na sua casa, porque é selada com a marca do Cordeiro, como foi lá no tempo, no Egito, que Deus mandou colocar o sangue do Cordeiro nas portas. O espírito da morte está passando. Prepare o teu coração, a tua alma. Sabe por quê? A opinião de alguém que você ama, que não conhece a profundidade das coisas de Deus, ela não vai acreditar e vai querer fazer você desacreditar. Então busque em Deus a conversão genuína. Não apenas ser convencido pelo que você vê com olhos carnais. Porque o pastor é bom, porque a igreja é boa, porque a igreja tem bancos confortáveis. Não, Deus está chamando remanescentes para alcançar aquela igreja a qual Ele alcançou. Leprosos, cegos, surdos, mudos, mão mirrada, coxos. Pessoas de outros povos que não criam em Deus foram buscar cura nas mãos de Jesus. Vai chegar um momento que você vai ter que se posicionar, porque faz tempo que Deus está falando contigo. Faz tempo que Deus já deu a direção que Ele quer que você siga. Faz tempo que Deus está avisando. Então, o ser humano tem que parar de ser cabeça dura, soberbo, arrogante e autossuficiente, porque o ser humano nenhum é autossuficiente. Vocês viram como foram enterrados as pessoas que morreram do terremoto? Não há dignidade. Não há dignidade. Não há vida, não há louvor, não há oração, não há clamor, não há pedido de perdão na morte. Nem a roupa que você deixar separadinha, dizendo eu quero morrer e ser enterrado com essa roupa. Não. Nem isso você escolhe. Então, no caixão, para onde
Os mortos vão, não cabe. Não cabe conta bancária. Não cabe carro, iates, mansões, carros de luxo. O intelecto da alma, o teu espírito, é que vai passar nos portões celestiais, se o Espírito Santo conseguir habitar no templo espiritual chamado teu coração. A morada do Espírito Santo sendo você a igreja. Através do seu posicionamento, a tua esposa pode receber a bênção dela. Olha que mistério forte. Através do seu posicionamento, mulher, este homem pode receber a bênção dele, a libertação dele. Você, mãe, dedique os seus filhos para Deus. Não autorize Satanás nem o mundo. Ajoelhe a mãe e ora. Porque muitas pessoas aqui têm milagres e testemunhos para contar. E Deus diz, não fica arquivando o testemunho não, conte. Deus já está passando com justiça na terra. Tocaram na ira de Deus, principalmente nesse carnaval. Tocaram no Espírito Santo de Deus, no Espírito Santo da verdade. E eu quero convidar você que compartilhe essa live, porque o momento de aceitar Jesus é agora, é hoje. Vai meditar depois, só você e Deus. Livro de Jó, capítulo 14, leia, você vai entender que só acontece a vitória por meio dessa esperança em Jesus se você estiver como uma árvore que foi plantada por Ele, frutificada por Ele e enraizada nele. Porque aquele que não tem alicerce, o vento, o mar, a tempestade leva. Deus está falando que a esperança não é tarde. Sabe por que não é tarde para Deus cumprir as promessas na sua vida? Porque Deus faz no de repente, surpreende e começa a acontecer uma bênção atrás da outra. Começa a acontecer uma promessa, 2 promessas, 3 promessas, teus sonhos, projetos sendo realizados de maneira instantânea. Porque Deus é o supremo grande eu sou. Ele só está te preparando. Tá doendo? Tá doendo. Tá difícil. Mas acontece que você não vai aprender a ser forte se você não se esforçar no processo. É no processo que você vai aprender a dar valor na bênção que Deus vai entregar na tua mão. Sabe por quê? Porque até agora você levou do jeito que você quis. Você foi no seu achismo. Como pessoas dizem, né? Eu não creio. Mas você sabe que até esse que diz que não crê, ele respeita o território de Deus. Mas quando se toca na ira de Deus, é aquele que sabe quem é Deus, escolheu por Satanás e afronta o Deus vivo, afronta Jesus Cristo de Nazaré, afronta o Espírito Santo. Infelizmente, se eu como ser humano não quero ver ninguém queimar no inferno, Deus diz na Bíblia, na palavra dele, não me agrado nem da morte do ímpio. Mas chegou o momento decisivo, só Deus sabe quando Jesus vai voltar. Mas as coisas estão acontecendo, sinais para que você se prepare, para que você coloque azeite na sua lamparina, para que você não deixe para a última hora. Aí eu vou viver um pouco do carnaval, depois eu vou para a igreja me convencer, porque isso não é se converter. Se converter é dar prioridade para Deus te colocar como prioridade no que você está pedindo para Ele. Você quer as coisas de mão beijada, de maneira fácil? Não, Jesus é o teu exemplo. Não sou eu, não é o pastor, não é o padre, não é, seja quem for. Cada um tem o seu chamado, a sua responsabilidade e vai prestar conta pelas suas obras. Faça você a sua parte. Sabe por quê? A tua família, se você é sacerdote, homem, a tua família depende de você. Você tem que pastorear a tua casa. Você tem que pastorear a sua casa. E você, mulher,
você vai dar frutos mediante a oração do sacerdote, que é o seu marido. Você vai dar frutos. Você também vai orar, vai consagrar tua família, teu esposo, teus filhos. Mas muitas vezes, Deus me mostra mulheres que estão tão angustiadas, tristes, porque o homem, o varão, não se posiciona. A mulher não consegue sair e cumprir o ide do Senhor, porque o homem não se posiciona, e vice-versa. Mas não tem mais tempo, amados. Jesus está voltando. E poucos são, olha só, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, porque os escolhidos, eles estão agora em qualidade, não em quantidade. Os escolhidos estão seguindo a Jesus, não ao mundo. Eu quero agora orar pela sua vida. Eu gostaria que você pegasse, e eu vou explicar, pegasse o copo com água. É um ato profético de fé. Aqueles enfermos, o coxo, ele ficava esperando do lado da água. No momento que o anjo passasse, ele iria ser colocado por alguém dentro da água e ser curado. Então, se tu creres, igreja do Senhor, Deus não está te chamando pelo que você crê, pela casa que você mora, pela situação que você está. Ele sabe de tudo, mas é processo. Ele está te chamando pelo teu nome, porque tem coisas que você vai buscar no homem, na situação, no governo, na política, na economia, no país. Você pode mudar de lugar, de cidade, de casa. Mas se você não entender e não se entender com Deus, você vai ficar batendo de porta em porta. E muitas são as pessoas que estão virando as costas agora. Você vai dizer assim: o sangue de Jesus tem poder. Diga aí. O sangue de Jesus tem poder na minha vida. Diz, meu irmão, diz, minha irmã. É você e Deus. Mas verbalize aí onde você está. Não precisa você gritar, não. Diga: o sangue de Jesus tem poder na minha vida. O sangue de Jesus tem poder na minha casa. O sangue de Jesus tem poder na vida dos meus filhos. Na vida do meu esposo, da minha esposa, na parentela. Deus, Ele está dizendo ao meu coração aqui que chegou o tempo em que se verá a diferença de quem é cristão e de quem não é cristão. De quem serve a Deus e quem não serve. Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, levante-se e vai fazer algo por quem já fez por você. Honra teu pai e tua mãe. Honra. Agora, se um deles não quiser receber a sua honra, Deus sabe disso. Mas honra a quem tem honra. Honra profetas que profetizaram na sua vida, porque a Bíblia diz que aquele que honra profeta prospera na terra. A prosperidade de Deus não é no seu entendimento e nem no meu. A prosperidade de Deus vem sim em bens materiais para você dividir com quem não tem, para você abençoar quem não tem, para você levar alimento para quem não tem, o celeiro está vazio. É o posicionamento cristão, de acordo com a palavra de Deus, não do homem. Dentro de dogmas e religiosidade. Não, isso não vai salvar ninguém. Então, não se preocupe que alguém queira te convencer das coisas de Deus, porque a própria natureza está falando que o poder de Deus e a ira de Deus está agindo na terra. Você não depende de ninguém para ajoelhar no seu quarto. Feche a porta do seu quarto. No momento mais tranquilo do seu dia, da noite, da madrugada, ajoelha e ora. Já comece no joelho pedindo perdão. Senhor, perdoa os meus pecados. Revisando contigo aqui hoje, eu falhei porque eu fiquei irada, eu briguei, eu falei o que não devia. Porque hoje eu tenho que melhorar, eu sei que eu tenho que melhorar.
Como filho, como mãe, como esposa, como esposo, como serva do Senhor, eu tenho que servir mais. Deus, Ele está alcançando a qualidade do teu coração. E Deus está vendo que você está aqui até agora, ouvindo essa palavra e recebendo. Sabe de uma coisa? Pela sua fé, você vai receber o que você está pedindo. Pela sua fé. Porque o profeta Elias, ele disse que mediante a palavra dele, profeta, não iria chover. Ele não falou mediante a palavra de Deus, ele falou mediante a palavra dele. Porque Deus honra a palavra profética. Quando Deus está, Ele sabe, Ele tem ciência de tudo que acontece dentro da sua casa, no seu setor de trabalho, na sua rua, no seu bairro, no seu ministério, na sua crença. Ele sabe. A igreja, templo físico, os pastores, ministros da palavra, do louvor, das orações, ninguém vai poder tirar esse vazio, que às vezes parece que passa, às vezes parece que volta. É só Jesus. E você vai falar com Ele. Faça uma revisão quando você for deitar a cabeça no travesseiro. O que você fez no dia? Eu preciso melhorar nisso, nisso, nisso. Eu fiz um voto com Deus e não cumpri. A Bíblia diz, se você não for cumprir, não faça, porque com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Não faça. Nem mesmo com as trevas. Porque as pessoas imediatistas que estão querendo crescer na ganância, elas correm lá para o inimigo das nossas almas e fazem uma aliança com ele. Nem mesmo com as trevas você deve brincar. Saiba da firmeza dos teus passos no caminho de Deus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Consagra aí, consagra. Isso que você está pedindo para Deus, consagra. 1 hora de jejum é muito para você? Consagra no jejum. Essa 1 hora de jejum, se você estiver trabalhando, foca ao máximo que você puder o seu pensamento em Deus. Apresenta para Deus, mas consagra. Senhor, eu consagro meus filhos no teu altar, eu consagro meu esposo, minha esposa, minha casa, meus sonhos, planos e projetos. Você quer vitória? Então você vai ajoelhar e clamar por essa vitória. Deus manda dizer mais uma vez, não prometa o que você não vai cumprir. Não saia da sua boca palavras de maldição. Não se assente à roda dos escarnecedores. Ah, mas eu fui para o carnaval porque minha prima não podia ficar sozinha, aí você estava no meio da festa da carne com os escarnecedores, que escarneceram de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Não se assente numa mesa em que a comida é veneno, porque você vai morrer. O Senhor está falando aqui. Deus conhece teu coração, Ele conhece os dons que Ele colocou em você. Ele conhece o dom que Ele colocou em você. Isso mesmo, meu irmão. Não se assente à roda dos escarnecedores. Sabe por quê? Você pode ficar calado, falar eu não falei nada, mas quem cala consente. Quem participa da fofoca, da calúnia, da contenda, do espírito maligno de divisão, de mentira, também é tudo que estão sendo e falando. Diga-me com quem tu andas, com quem tu tens andado, que eu vou te dizer quem tu és. Essa palavra é Deus falando para você. Escolhas. Essa live hoje está falando de escolhas. O tempo é emergencial de tomar uma decisão, de escolher. E mediante a sua escolha, você vai ter o decreto referente à sua escolha. Verdade, Deus, Ele está corrigindo porque Ele ama.
Porque se as pessoas não estão aguentando agora o princípio das dores, é muito triste ver pessoas que no mesmo território do terremoto, ali, algumas pessoas ficavam muito condolentes ali com todos, mas alguns queriam culpar a Deus. Escute, não questione a Deus. Porque até isso ele disse que vai explicar o que você não entende hoje. Quando Jesus abrir o 7º selo, ele vai explicar. Leia Apocalipse. Não se preocupe com aquilo que você não entende. Viva o teu processo com Deus. Viva cada minutos, segundos e horas desse processo aí. Porque você vai lembrar no seu propósito. Quando você quiser fraquejar, você vai lembrar do que você passou no seu processo. E o teu professor, no processo, às vezes ele fica calado mesmo, mas esse professor é muito exigente. Você tem que tirar 10 com ele. Pessoas aqui que já receberam bênção, sabem muito bem que não foi de qualquer jeito. Você foi provado naquilo que você pediu para Deus. Você foi provada naquilo que você pediu para Deus. E hoje eu quero que você pense, o que está difícil para você hoje? Qual é a questão que mais está te machucando hoje? Então se prepare, porque é nessa situação que Deus vai te honrar. Mas você precisa aguentar firme no processo. Aguenta firme. Todos os dias você faz escolha. Todos os dias, quando você acorda, você começa a escolher, a pensar, a tomar decisões, e toda escolha gera uma consequência. Então, leva hoje a sua cura. Pega e abre a tua mão e receba de Deus a sua cura, a sua libertação desses vícios, porque esses vícios estão te matando aos poucos. Pega a tua libertação completa de pensamentos ruins que o inimigo fica plantando nesse campo de batalha chamado mente. Pega a tua vitória. Pega a tua cura desse câncer que o médico disse que é incurável. Pega a longevidade de vida, porque Deus está acrescentando dias, saúde e vigor para você viver o propósito e glorificar a Deus. Jesus repreendeu a Sara. Por que a Sara está rindo? Sara chegou diante de Jesus e disse, mas eu não ri. E ele repreendeu. Não diga isso, você riu sim. Você pode mentir para quem está do seu lado, você pode mentir para as pessoas do seu convívio, você pode se fazer passar por uma pessoa que você não é, mas de Deus não se esconde, não se zomba. E ele perguntou ali diante daquela risada, né? Porque ela riu, porque 90 anos, gerar um filho da promessa. Ainda que te pareça tarde, o Senhor pergunta para você e para mim hoje, acaso há algo impossível para mim? E Deus está te fazendo essa pergunta, te chamando pelo teu nome, viu? As pessoas que hoje zombam de você, que não dão nada por você, que estão olhando com os olhos da carne, vão entender quando verem o tamanho do propósito que Deus vai entregar nas tuas mãos. E esse propósito é tão grande, é bem maior do que as suas lutas, é bem maior do que você está passando. Aliás, esse propósito não vai nem caber onde você está. Deus vai te tirar desse lugar para poder viver o propósito dele. E as coisas de Deus, quando você pediu, batalhou, orou, jejuou, fez renúncia do seu próprio eu, a vitória é muito linda. Ela tem peso de glória. Você abre mão do que você talvez mais ama. Você não coloca nada nem ninguém à frente de Deus. Mas você sabe a responsabilidade que Deus te deu com uma família, com um casamento, com um namoro, noivado. As leis da terra estão rígidas. Imagina as leis de Deus referente ao ser humano, ao próximo. Então, amados, eu vou orar agora. E eu profetizo em nome de Jesus. Eu profetizo que você vai receber uma ligação. Aleluia. E nessa ligação, você vai ouvir o que há tantos anos você tem buscado em ouvir. Talvez seja dias, semanas, meses
E talvez você esteja nesse processo um pouco mais além do que você acha que pode aguentar. Mas eu profetizo que esse telefone vai tocar e vai te surpreender. Eu profetizo que você vai fazer um exame novo e não vai aparecer mais nada. Até mesmo o câncer que está com metástase espalhou pelo corpo. A essência de Deus vai entrar por veias artérias como águas purificadoras do trono de Deus. Se tu creres agora, você está sendo visitado com unção de cura. Eu profetizo que Deus, Ele vai trazer a resposta daquela oração que você fez como voto. Cumpra, porque Deus já está te entregando nas tuas mãos o que você pediu e um pouco mais além do que você possa imaginar. Mas não é para amontoar na terra, não. É para alimentar quem tem fome. É para vestir quem tem frio. Pensa. Aleluia. É para socorrer os hospitais, as crianças, os estrangeiros. Jesus está voltando e Deus está te chamando ao arrependimento. Ninguém vai poder se arrepender por você. O Senhor está falando: aquele que me busca em espírito e em verdade. Quando me apresento a Ele, não importa o lugar, a situação que eu uso para chegar até Ele, eu quero que Ele saiba que eu o amo. E por isso eu estou tratando como um pai que ama um filho. Chama, coloca no lugarzinho ali para pensar e colocar tudo em ordem. O Senhor disse que você não vai acumular na terra. Você não vai fazer como Salomão, o homem mais sábio, se perdeu pela sua autoconfiança, a sua opinião, porque ele tinha tudo que os olhos dele podiam alcançar e até mais. Pessoas viajavam para receber da sabedoria que Salomão recebeu de Deus. Não importa o que tua família foi, não importa que a tua família te rejeitou, não importa que te amaldiçoaram, você ajoelha, entra na presença de Deus e todas as maldições, eu estou profetizando, maldições hereditárias, lançadas e adquiridas, são anuladas no mundo espiritual e a tua geração daqui para frente não vai sofrer vícios, divórcio, adultério, acidentes preparados por Satanás. Não. Se você tomar posse, porque tem um se tu creres, verás a glória de Deus. Se você crê em espírito e em verdade, Deus vai destravar o que está travado. Deus vai entregar na tua mão o que é seu. Não importa quem se levante contra, Deus vai abater. Se for preciso, Deus desce a sepultura. Deus manda para longe. Mas Deus não vai invalidar a palavra dele. A palavra de um rei. Ele prometeu, ele vai cumprir. E se ele te levantou para dar início a essa situação, é porque ela tem início, meio e fim. E o fim será de vitória. O fim será você recebendo em restituição aquilo que foi tirado de você. Aquilo que foi roubado, mas é direito seu. Nada do que é seu, e nem mesmo você, vai ficar na terra do esquecimento. Porque além de você e Deus, ninguém sabe o que você passa dentro da sua casa. Ninguém sabe o que você passa quando você deita a cabeça no travesseiro e noites afora você não dorme. Noites afora você não consegue dormir, nem tomando remédio. Só Deus sabe o que e o porquê e quando Ele vai te abençoar. Queridos, o Espírito Santo está pairando sobre aqueles que estão sensíveis para ouvir a voz dele. Ele vai te livrar de um passo em falso. Ele vai te livrar da capa da mentira, da traição,
do homem sanguinário e violento, do acidente, da bala perdida, da arma de fogo, da arma branca, do envenenamento, do suicídio. Deus vai te livrar de todas as obras contrárias das trevas. Deus vai te livrar. Porque Ele sabe quem está agindo contra a tua família, a tua casa, o teu nome. Ele sabe. O Senhor dá ordem aos anjos, ao teu e ao meu respeito. Se prepare para os dias difíceis. Não estaremos alheios aos acontecimentos como já não estamos. Mas Deus permitiu você estar até aqui, vivo, viva. Porque Ele vai cumprir a promessa dEle e você tem que cumprir o que você, diante de Deus, disse que ia fazer e não fez. Deus está te dando esta oportunidade de pedir perdão e cumprir com a tua palavra. Deus está te dando oportunidade. Jesus amou a todos, mas não gostava de todos. Tanto que ele enfrentou os hipócritas e fariseus. O povo que estava fazendo uma bagunça, e ele, com o chicote, ele determinou: aqui é a casa do meu pai, casa de oração. Então, Satanás não é autorizado, nem por mim, nem por você, de fazer bagunça com a sua descendência, com a sua vida, com a sua saúde, com a sua cura, com a sua prosperidade, com as portas que Deus está abrindo para você e para a tua família. É você quem autoriza o bem ou o mal. Mas as duas coisas não podem. Uma fonte não vai jorrar duas águas. Pega o seu copo com água e nós vamos orar. Estou profetizando que essa causa na justiça, Deus vai tocar na mente, no consciente e subconsciente do advogado, do juiz. Deus vai destravar o que o inimigo está tentando travar. Deus vai dar o seu direito, vai tirar você do anonimato. Está preparada? Está preparado? Não se preocupe com o que você vai vestir, comer, porque de tudo o Senhor cuida, dos mínimos detalhes. Da viagem, dos documentos, da casa que vai morar lá, do carro que vai comprar lá, e tudo isso, lembrando que tudo isso continua sendo um propósito com a obra de Deus na sua vida e através da sua vida para socorrer a igreja do Senhor. Que honra, soldado, que honra, soldada, ser chamado pelo general de guerra para estar na linha de frente. Oh, glória a Deus, aleluia. Meu Deus e meu Pai, na tua presença agora, eu quero agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Eu quero agradecer porque, ainda que no processo esteja difícil, não tem um dia, um minuto sequer, que o Senhor feche os olhos, o Senhor não tosqueneje nem dorme, Santo de Israel. O Senhor guarda o direito das viúvas, dos órfãos. O Senhor guarda o direito dos estrangeiros, principalmente daqueles que estão fazendo a tua vontade. Aquele que trabalha é digno do seu salário. Aquele que prega a palavra do Senhor, que não teme a nada nem ninguém por falar a verdade. Deus vai mandar provisão para esse ministério. Deus vai mandar provisão para essa casa. Deus está nos ensinando a trabalhar com a nossa fé, porque é só mediante a fé que nós agradamos a Deus. Pai, tem pessoas aqui, Senhor, que entraram tristes, achando que não ia acontecer mais. Achando até que estava demorando, que estava velho ou velha demais para acontecer esse milagre, mas o Senhor falou conosco hoje que vai acontecer a mudança, vai acontecer a restituição, o preenchimento dessa lacuna vazia na vida espiritual, sentimental, financeira, familiar, profissional, ministerial.
Pessoas que estão com a estima baixa, achando que não são merecedores de nada, nem de ninguém. Jesus morreu por você na cruz. Deus vai entrando, Pai, nesses lares. Nos dê a tua sabedoria, meu Pai, para que possamos entender e ouvir a voz do Espírito Santo quando Ele nos fala para onde ir, como ir, com quem falar e o que falar. Ou quando devemos nos afastar porque estão se tornando ali escarnecedores. Abençoa, Senhor, a qualidade do coração desse teu filho, da tua filha, que ficou aqui sendo alimentado, enquanto a porta da graça está aberta, porque ela vai se fechar. Não haverá Bíblia, nem na sua mão, nem no seu celular, nem no seu computador. Serão retiradas. E Deus está falando, se alimente, meu filho, se alimente, minha filha, pega a palavra de Deus e leia todos os dias. Senhor, visita os hospitais agora, presídios. Assina, meu Deus, o alvará de soltura. Nesse hospital, Pai, tem almas clamando pelo teu socorro, porque a angústia é grande. O decreto do médico, da medicina, da terra, disse que não tem mais jeito, que não tem mais cura, mas eu estou aqui, Senhor, pela minha fé. Este teu filho, esta tua filha será curada e curado para testemunhar no altar de Deus. Eu profetizo a restituição dessa vida sentimental, que nada dá certo. Senhor, eu já entendi, Pai, que o Senhor tem nos falado, que o Senhor vai abençoar aqueles que abençoam, mas que o Senhor vai amaldiçoar aqueles que amaldiçoam. Portanto, meu Pai amado, eu entrego tudo em tuas mãos. Eu confio em ti, eu consagro a minha família, minha casa, meu esposo, meus filhos. Eu consagro, Senhor. E nós aceitamos a tua vontade, porque é a tua vontade que prevalece. O Senhor dá a primeira e a última palavra sempre. Agradecemos, Senhor, a provisão, o livramento. Agradecemos, meu Deus, essa oportunidade de estarmos na tua santa presença. E recebendo, porque o Senhor hoje abriu as comportas do céu. E pelo nosso posicionamento, o Senhor está derramando as bênçãos que tem o meu e o seu nome, meu irmão, minha irmã. Jesus, vem sobre nós, porque o sangue de Jesus tem poder sobre todos nós. Abre madres, essas mãezinhas que querem gerar os seus filhos. Entra nos lares, casamentos. A lei da terra pode mudar, mas a sua lei, a tua palavra não muda e não passa. Assim, meu Deus, eu oro e agradeço. Essa assinatura que o Senhor está fazendo, aleluia, com a sua caneta de ouro, meu Deus. Ah, Pai, eu tomo posse, meu Deus. E você que está aí, tome posse. Algo Deus está assinando para te entregar. Deus destrava as bênçãos hoje, em nome de Jesus. Levanta, Senhor, o paralítico. Faz o surdo ouvir e o mudo falar. Tira, Senhor, a incredulidade do coração. Faz justiça, meu Deus, e nos guarda no esconderijo do Altíssimo. Assim nós oramos aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo da verdade. Amém, amém e amém. Meus amados, vocês que estiveram aqui até agora, receba a tua bênção, a tua vitória. Leva o que tem peso de glória. Segura bem para não cair. Segura firme, fecha bem os dedos. Resista no processo, porque o propósito é muito grande. Deus é fiel, o Senhor não mente, Ele não vai brincar com o teu sentimento e nem com o meu. Se prepare para viver o melhor de Deus em tempos difíceis, porque você busca em Deus e é de Deus que vem a tua resposta. Amém, queridos? Até a próxima live. Compartilhe essa live. Compartilhe essa live. Visitem ali a nossa página, Grupo de Oração Labaredas de Deus. Estamos sempre fazendo as lives ao vivo na nossa plataforma, em todas as plataformas aí que o Senhor tem nos permitido. Nós estamos fazendo o ID do Senhor. Fiquem todos na paz. Deem a paz. Shalom Adonai. Ainda que você não receba a paz que você deu, você vai receber de volta. Amém? Que Deus abençoe a todos que ficaram aqui
Porque eu não estou levando a sua bênção, é você que está levando. Deus abençoe você e a tua casa e tudo que compõe a tua história. Em nome de Jesus. Queridos, beijo no coração e até a próxima live com a missionária Cris na página Grupo de Oração Labaredas de Deus. Deus abençoe.